Boa noite, meu nome é Paulo. Hoje eu vou te mostrar como eu estou fazendo de 70 a 80% ao ano com as ações do Elon Musk. Exatamente, a SpaceX. E o mais legal é que não depende se a ação vai subir ou descer. Nós continuamos sendo pagos 70 a 80% ao ano e isso já chegou a um pico de 180 ao ano. Então vem comigo. Deixe seu like, inscreva-se no canal e se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Então, veja aqui que nesse momento nós estamos sendo pagos 80% para estar short nessa posição. Essa é uma técnica, um tipo de operação que ela é mais avançada. Então, você tem que estar fluente no que é short, no que é long, e eu vou te ensinar como estruturar essa operação desde o princípio. Aqui nós estamos na plataforma GMX. Então, veja aqui, olha, até o momento eu já recebi $25 de funding rate, que é o equivalente a 1,25% em duas semanas e pouco. Ou seja, é bem legal você receber 1,5% em 2 semanas, é um resultado bastante bom. Você vê que eu estou aqui short. Ou seja, eu estou apostando na queda da SpaceX. Aí você fala, poxa, Paulo, mas calma aí. Você está apostando, e você pode ver até que eu estou positivo. Aqui, olha, 22%, quase 23% positivo. Então, bem ou mal, essa aposta de short na SpaceX, ela deu certo. Mas isso não importa. O que importa é que, e vamos aqui para o quadro, é que eu estou long e short ao mesmo tempo, numa posição de neutralidade. E é por isso que eu falei que não importa o que aconteça. A ação ela pode subir, ela pode descer, ela pode dar cambalhota, que a gente... Olha, eu estou me vendo aqui na tela. Então, olha, SpaceX está aqui. E esse short, eu estou interessado é nesse funding rate aqui que ele me paga para estar short. Como isso funciona? E como é que você pode receber, como é que você pode ser pago para você ter um positive funding rate como esse aqui? Então, vamos ao passo a passo. Você vê que eu coloquei aqui 70 e, na verdade, eu vou ser um pouco mais preciso ainda. Isso aqui é de 40 a 180. Você acabou de ver lá a média que estava em 80, né? Então, isso aqui é variável. Agora, hoje é 15 de julho, numa quarta-feira, e o mercado ainda nem abriu. Então, assim, é um bom sinal que eles estão pagando isso. Quando o mercado abre, a tendência é de pagar ainda mais. Como isso funciona? O funcionamento é o seguinte, você vai abrir um long, ou seja, você vai apostar que o ativo vai subir. O exemplo que eu coloquei aqui é o seguinte, vamos supor que você aposta $1.000 num long, né? Ou seja, o long é simplesmente você comprar e segurar. Esses $1.000 que você comprou, ele subiu, o mercado apreciou, falou, olha, acho que isso aqui vale mais do que quando você comprou. 10% para cima. Agora, você tem 1.100. Essa é uma posição de long, você aposta que o ativo vai subir. Esse é o mais tradicional, pessoal. Mais de 93% de todo o mercado, ele é somente long. Ou seja, é a pessoa que compra o Bitcoin e segura, é a pessoa que compra a ação da Petrobras e segura, compra a ação Tesla, S&P 500, mercado americano, é a pessoa que ela compra e segura qualquer ativo, inclusive casa, apartamento. Todo mundo tem um tio, um conhecido que fala, olha, ele comprou isso lá atrás, valia ali muito pouco, hoje está valendo milhões. Esse é uma posição de long, quando você está comprado e você aposta que vai subir. Short, você está apostando que o ativo vai cair. É uma exceção no mercado. Eu te falei que 93% está sempre apostando long. O que você tem que comprar? Eu vou comprar. Agora subiu, apreciou, eu posso vender. Esmagadora maioria do mercado funciona assim. Quando você tem a possibilidade, entende o que é abrir um short, você já está numa posição mais privilegiada. Veja, privilegiado no sentido de conhecimento de como executar esse trade. Veja que aqui na GMX ele está pagando para você fazer short.
Ele está pagando 80% nesse momento para você fazer um short de SpaceX. Se você, por exemplo, fizer um short de Ethereum, ele está te pagando, olha aí, 21% para você abrir um short em Ethereum. E toda essa estratégia que eu vou te mostrar aqui, essa estratégia, ela é... Aqui ele não está pagando para você fazer óleo, shortar óleo, Solana. Olha aí, para você abrir um short em Solana, ele te paga 21% ao ano, que não é nada mal. Não é nada mal, principalmente se você está numa posição de neutralidade. Ok. Então, long, eu estou apostando que o ativo vai subir, e short, eu estou apostando que o ativo vai cair, vai descer. Agora, pensa comigo. Se eu tenho $1.000 de long e se eu tenho $1.000 de short, você vê aqui, o primeiro exemplo, subiu, eu tenho 10% acima, 1.100. Desceu, 10% abaixo, eu fico com 900. Agora, pensa comigo. Se eu compro $1.000 long, se eu estou $1.000 long, e se eu tenho $1.000 short, eu estou numa posição de neutralidade. Concorda? Por quê? Se o ativo apreciar, eu vou estar neutro, porque do outro lado ele depreciou. Ou seja, não importa o que aconteça. Subiu 10%? Legal. Desceu 10%? Legal também, porque eu simultaneamente apostei na subida e na descida. Eu simultaneamente apostei na apreciação e na depreciação do ativo. Aí você pode se perguntar, mas Paulo, para que eu vou fazer isso? Para você estar numa posição onde o objetivo é receber esses 70% a 80% que eles estão pagando aqui. Então nós vimos, olha, nós vimos que ele está pagando, olha, 80% ao ano nesse momento. Isso aqui é variável. 80% para você simplesmente shortar o ativo. Mas se você shortar o ativo e ele subir, shortar, estou apostando na queda, você shorta e o ativo sobe, você vai perder dinheiro. Você não quer isso. Você só quer esses 80% aqui, certo? É essa a ideia desse trade que se chama Funding Rate Arbitrage. É um funding rate. Aqui, olha. É uma arbitragem do funding rate. O objetivo é você coletar esse funding rate, porque eles pagam para você shortar. E a perna de long, ou seja, aquela posição de long, é somente para proteger contra o ativo subindo ou descendo. O que isso é na prática? Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, olha, você vê que nesse exato momento eu tenho... Aqui, ó, vamos clicar em posições e você vai ver que a minha posição, eu tenho... Aqui foi quando eu entrei. Nesse momento, eu tenho $1.229 short SpaceX. E na minha carteira, aqui na minha backpack, pronto, está aparecendo na tela, eu estou acompanhando junto contigo, eu tenho 767. Se você fizer a conta aí, olha, 767, vou pegar aqui a minha calculadora. 767,86 mais 1229,58, isso dá 1997,44. Ou seja, eu estou quase de volta com aqueles $2.000 que eu entrei. Tá? Então tem menos de $3 de diferença. E eu estou sendo pago para estar nessa posição. Então, eu fui pago aí $25 somente por estar nessa posição. Você repara que uma coisa compensou a outra? Ou seja, o long, o SpaceX, ele caiu. Mas tudo bem, eu apostei na queda e aqui na minha backpack, eu vou te mostrar o passo a passo de como estruturar isso, eu também estou long. Então eu estou long e short. Olha, essa aqui é a perna de short. Então aqui eu estou na mesma quantidade short, apostando na queda de SpaceX, e na mesma quantidade, uma coisa compensou a outra,
eu tô long. Essa aqui é a perna de long. Se eu tô long e short ao mesmo tempo, eu estou numa posição de pseudo-neutralidade. Por que pseudo-neutralidade? Porque você viu que teve aí uma pequena diferença? Eu fiquei, olha, eu estou a 2,55 dólares de discrepância, o que é normal, porque existe aqui uma discrepância, olha, 137, você está vendo aqui na minha carteira Backpack, 137,94 e na GMX, qual é o preço corrente? 138. Aqui, olha, se você reparar, na GMX o preço está ligeiramente acima. Então, você vai achar uma posição de pseudo-neutralidade, né? E eu coloquei aqui, olha, se estamos na mesma proporção, long e short, no mesmo ativo, atingimos quase 100% de neutralidade. E por que quase? Eu acabei de mostrar para você. Você viu uma diferença de 2,56 em dólares. Porque pode haver oscilações. E, pessoal, eu posso te falar que eu já vi isso inúmeras vezes. É muito comum duas possibilidades. Ou o ativo ele vai se corrigir, veja que o mercado nesse exato momento está fechado. Então, muitas vezes, eu vou calcular aquilo lá e vai estar mais próximo. Então, por que quase? Existem oscilações dependendo da corretora que estamos usando. Nesse momento, nós estamos utilizando o short na GMX e um long através da xstocks.fi. Então, eu entrei aqui na xstocks.fi, na rede Solana, e eu comprei o SpaceX. SpaceX xstock, você vai entrar aqui, vai pegar o token address, vai entrar aqui na Jupiter, jup.ag, e vai colar isso aqui. Pronto. E achamos aqui o estoque da SpaceX e você vai comprar na Jupiter dentro da rede Solana. Então você está long e short ao mesmo tempo. Tecnicamente isso é uma pseudo-neutralidade, porque você tem aí... A última vez que eu calculei estava 99,8 de neutralidade. Mas isso pode subir e descer, mas é bem próximo, bem próximo. E tipicamente, ou isso é corrigido pelo movimento normal do mercado, porque a ideia aqui, e esse é um trade para voltar e achar aquela média, ou por esse funding rate que a gente está sendo pago, que ele já superou e já estamos em lucro. Vamos recapitular para saber o passo a passo? Tá bom, Paulo, você falou um monte de coisa, como é que eu estruturo essa operação? Como é que eu consigo fazer isso? Primeiro passo, você tem que abrir um long em SpaceX na xstocks. Então você vai precisar de uma carteira Solana, como a Backpack, você tem a Phantom e a Backpack. Eu utilizo a Backpack porque eu tenho uma Trezor. Então a Trezor, ela conversa melhor com a carteira Backpack. Você vem aqui e você vai abrir um short. Isso pode ser $1.000, pode ser $100, pode ser $10.000. Não tem problema. Isso aqui eu estou colocando a título de exemplo. Então você vai abrir um long na Solana. Você vai abrir um short. No caso do exemplo aqui, eu abri um short na GMX. Então você vai abrir um short aqui, e eu falei Hyperliquid porque você também pode abrir esse short em um outro lugar que esteja pagando bem. Veja que eu estou utilizando SpaceX como exemplo. Você pode executar a mesma estratégia de neutralidade no mercado para coletar funding rate em Ethereum, ouro, barril de petróleo, Solana, Bitcoin, não importa. Desde que eles estejam pagando para você estar short e você abra uma perna de long para neutralizar, você vai conseguir executar esse tipo de trade. Abra um long, abra um short e você vai querer executar o long e o short o mais próximo possível para evitar oscilação. Então você vai querer entrar. O que eu faço? Eu preparo tudo direitinho lá, só apertar o botão para entrar na posição do long, só apertar o botão para entrar na posição de short, e eu executo um e em seguida o outro, em menos de 1 minuto.
E aí eu consigo minimizar ao máximo essa parte de oscilação ou volatilidade do mercado. Quarto passo, você vai atingir a neutralidade quase completa. Quase completa. E a partir daí, você vai coletar as taxas de funding e acompanhar a posição. Pareceu muito complicado? Essa é uma técnica um pouco mais sofisticada para você fazer esse é um tipo de trade onde você vai arbitrar esse funding rate. Eu estou te perguntando, pareceu muito complicado? Por quê? Esse é o tipo de coisa que quando eu passo para os meus clientes, para os meus alunos, eu falo, olha, vamos executar isso? Você pode executar isso com $10 e você vai observar durante algumas semanas como funciona. Esse é o tipo de estratégia que quando eu aprendi fazendo e testando. Porque quando você faz isso um passo de cada vez, você vai sentir, ver e observar, até mesmo para saber se está valendo a pena, tá? Então, a minha recomendação é aprenda, você tem que estar fluente em DeFi, você tem que saber como, né? Tem alguns pré-requisitos. Mas a partir do momento que você já sabe abrir long, abrir short e sabe gerenciar suas carteiras dentro do DeFi, você já consegue executar esse tipo de trade. E se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aí nos comentários. Se você tem alguma dúvida, a gente conversa ou entra em contato comigo através do WhatsApp, do Instagram ou mesmo no pauloconsultoria.com para você agendar a sua sessão, porque eu dou aulas particulares e eu ensino isso individualmente com passo a passo. Agora, é muito legal porque, olha só, nós estamos agora em julho de 2026, num bear market cripto. Porque embora eu tenha falado de mercado tradicional, tudo isso acontece dentro do ecossistema cripto, o que traz grandes oportunidades, porque você não tem essas oportunidades no mercado tradicional. Agora, esse tipo de trade, esse tipo de técnica avançada que você pode fazer é relevante quando? Quase sempre. E você vai ter resultados aí, como você viu, a partir de 20% ao ano, sem risco direcional. Ou seja, o Bitcoin subiu, Bitcoin desceu, ok. Eu tenho uma parte do meu portfólio, eu tenho um tipo de técnica, um tipo de trade que ele independe da direção do mercado. Ok? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. Meu nome é Paulo Nidek. E até a próxima.